Agora vamos estar meditando na gloriosa palavra de Deus, que tem como título Betesda. Você sabe o que significa Betesda? A palavra Bet, no hebraico, ela significa casa. E Tesda significa misericórdia. Por exemplo, a palavra Betlehem significa casa do pão. Uma palavra muito utilizada nas escrituras hebraicas. E em João, Evangelho, é narrado no capítulo 5 o seguinte acontecimento. A partir do verso 1, nos diz: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. A questão dessa festa dos judeus: existiam algumas festas que eram chamadas festas de peregrinação, que eram observadas na cidade de Jerusalém, como, por exemplo, a festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa e a festa de Pentecostes. Estas festas eram comemoradas em Jerusalém. A principal dela era a Páscoa e também essa festa de Pentecoste, onde houve aquele discurso do apóstolo Pedro, quando, no início da igreja primitiva, 3.000 almas se converteram. Ora, existe ali, junto à Porta das Ovelhas, a cidade antiga de Jerusalém. Ela tinha várias portas de entradas. Podemos ver isso sendo detalhado no livro de Neemias. Porta que ficava às ovelhas, um tanque, provavelmente para dar água a essas ovelhas, chamado em hebraico Betesda. E esse tanque tinha 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, de cegos, de coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leite, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu:
o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Ele disse: olha, que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Betesda, como ouvimos, lugar de misericórdia, casa de misericórdia. Nós vemos uma das primeiras iniciativas que os portugueses, quando chegaram ao Brasil, eles fizeram, foi fundar na cidade de Olinda, que fica em Pernambuco, uma Santa Casa. E Santa Casa significa misericórdia, casa de misericórdia. Um lugar que acolhe os doentes. A segunda Santa Casa fundada no Brasil foi aqui na nossa cidade de Santos. Isso foi no ano 1543 por Brás Cubas. Um lugar que acolhe os doentes e é um lugar de extrema necessidade, um lugar que realmente as pessoas que ali trabalham têm que ter um dom especial para cuidar do sofrimento alheio. E nesse lugar que o Senhor Jesus se dirigiu, nesse tanque chamado Betesda, nós podemos fazer uma comparação com a igreja do Senhor. Quando muitos hoje estão contra a igreja, não dão importância para a igreja. Muitos hoje estão afastados da igreja. Muitos hoje estão tendo uma igreja chamada virtual, com as chamadas redes sociais. Estão em casa. Muitos não têm desejo de se congregar. E isso não é a proposta que Jesus veio apresentar. A necessidade de estarmos interagindo com as pessoas, com as suas necessidades, mesmo que muitas das vezes haja conflitos, e é natural isso dentro da natureza humana, há necessidade de uma interação com outras pessoas. E aqui nós encontramos um lugar
um lugar que, diz a palavra de Deus, uma multidão de enfermos. Muitos enfermos, cegos, coxos, paralíticos. E também pessoas religiosas, como esses judeus que foram contra o Senhor Jesus Cristo porque ele tinha realizado a cura no sábado. E neste lugar nós vemos uma espécie de insensibilidade espiritual. O verso 3 fala sobre essa multidão e no verso 4 diz: esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Aquele que fosse mais esperto, mais ágil, ele chegasse primeiro, ele seria curado. Imagino que um queria passar na frente do outro. Às vezes, provavelmente até brigavam para se aproximar dessa água agitada e ser curado. E isso é algo que nós precisamos ter cuidado, porque a igreja temos que olhar para as outras pessoas, estarmos demonstrando essa misericórdia que, nesse caso dessa cura, podemos olhar e ver, porque Jesus Cristo, ele é a misericórdia encarnada. Vemos no verso 6 que Jesus estava ali e o comportamento do Senhor Jesus não foi um comportamento de insensibilidade, mas foi um comportamento de misericórdia. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Era uma época das festas judaicas, com certeza muita multidão de pessoas. Festas que simbolizavam várias circunstâncias na vida do povo de Israel. E hoje também, muitas vezes, nós podemos promover uma festa espiritual, e nessa festa espiritual não pode faltar a pessoa principal, que é o Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor Jesus Cristo não estiver presente nas nossas reuniões, nada funciona. Nós podemos ler em Hebreus capítulo 2, no verso 17, diz assim: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. A Bíblia fala que onde estiverem 2 ou 3 dos meus pequeninos,
ali estarei no meio deles. Então o Senhor é aquele que tem que estar presente, é a figura principal. Podemos fazer grandes preparativos, mas o Senhor tem que estar presente. Nós podemos ver essa manifestação da presença de Deus quando o povo de Israel estava no cativeiro egípcio e Deus teve misericórdia daquele povo, e o meio que Deus utilizou-se para dar a libertação para aquele povo do Egito foi através do seu servo Moisés. Diz no capítulo 3 de Êxodo, verso 7, disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Então nós vemos a disposição do Senhor Jesus Cristo, em que estava comissionando Moisés para tirar o povo daquele cativeiro. E o Senhor também, nas nossas andanças, nas nossas reuniões, nós vemos pessoas aflitas, pessoas muitas das vezes presas em vícios, e o Senhor Jesus Cristo é esse libertador. Podemos ler em Lucas, capítulo 4, verso 18 e 19, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, pessoas presas por vícios, por escravidão neste mundo. Jesus Cristo é aquele que pode libertar, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Quanta opressão existe neste mundo, e o Senhor Jesus Cristo, ele tem esse poder. Louvado seja o nome do Senhor, e apregoar o ano aceitável do Senhor. E vemos mais na frente em Lucas, capítulo 7, verso 22, também encontramos: então Jesus lhe respondeu: ide, anunciai a João que vistes e ouvistes, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. Este é a encarnação da misericórdia, que é o Senhor Jesus Cristo, e Ele quer fazer do seu aprisco, da sua igreja, um lugar de misericórdia, um lugar aonde, como aconteceu com esse paralítico, algo portentoso, dar uma cura, dar uma libertação para as pessoas que aqui chegam na casa do Senhor. João Batista, ele pede misericórdia, como nós acabamos de ler nesse
Evangelho de Lucas, capítulo 7, e nós vemos que também o Senhor Jesus Cristo operando estes sinais, essas maravilhas, esse poder que fluía através dele, o Senhor Jesus Cristo também pede aos seus seguidores que hajam em função da misericórdia. A igreja do Senhor pode ter vários projetos, várias propostas, ela pode ter grandes pregadores, grandes conhecimentos da palavra de Deus, mas pode até ter anjo, mas o mais importante é a misericórdia. Misericórdia é a bondade e ela precisa ser uma marca, assim como temos as casas de saúde chamadas Santa Casas de Misericórdia. A igreja do Senhor, ela também tem que ser um lugar de misericórdia. Sem misericórdia não há saúde espiritual, não há conforto, não há libertação, não há nova vida. A palavra do Senhor nos diz em 1 Pedro, capítulo 3, verso 8: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Essa é a proposta que o apóstolo Pedro ele está mostrando aqui na sua epístola. Existe um paralelismo com Romanos, capítulo 8, capítulo 12, verso 9 a 21. O apóstolo Paulo também fala sobre esse aspecto de misericórdia que deve existir, de sabermos da natureza humana, como é importante que as pessoas conheçam a natureza humana. A natureza humana é falha, e somente com a misericórdia de Deus, que coloca esse entendimento no nosso coração, nós podemos olhar para as pessoas, para aqueles que estão convivendo conosco, um olhar de misericórdia, como o Senhor Jesus viu este homem paralítico e ele teve misericórdia daquela pessoa. Não podemos olhar para as pessoas com um olhar humano simplesmente, mas precisamos ter essa noção de Betesda, lugar de misericórdia. Em 1 João, capítulo 3, verso 17, o apóstolo João também diz: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Misericórdia é algo tremendo que podemos exercitar nas nossas vidas, na casa de Deus. E o Senhor Jesus operou esta misericórdia. No verso 6, ele faz uma pergunta muito importante para aquele homem: queres ser curado? Uma pergunta
ela oferece um comprometimento, e esse comprometimento é muito profundo, muito extenso. Quando Jesus perguntou, ele sabia que a resposta ele poderia oferecer para aquele homem. Ele sabia que ele poderia curar aquele homem, mas ele faz essa pergunta: queres ser curado? Hoje, o Senhor também pergunta para você: queres ser curado? Especialmente curado do seu pecado? Hoje, o Senhor Jesus, ele tem condições de oferecer a cura, de oferecer a restauração. Ele tem a condição de dizer: olha, você que está pobre, ele pode oferecer o pão, porque nunca vi um justo mendigar o seu pão. Aquele que está sedento por alguma situação neste mundo, este mundo é um mundo de sequidão. O Senhor Jesus, ele pode oferecer a água da vida. Aquele que beber da minha água nunca mais terá sede. Você que tem bebido águas amargas, ele pode oferecer e transformar em águas doces. Você que está aflito, oprimido, desesperado, ele pode oferecer o conforto para a sua vida. Queres ficar livre? Você que está desesperado, ele pergunta: queres tirar esse desespero da sua vida? Você que só consegue viver através de remédios, ele pode trazer a esperança. Você que está solitário, queres viver em sociedade? O Senhor Jesus oferece a companhia, uma companhia juntamente com os domésticos da fé. Você que está injustiçado, ele oferece a solidariedade. Então o Senhor, ele fez essa pergunta para aquele coxo. E a mesma coisa, o Senhor faz uma pergunta para você na sua necessidade. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas o Senhor é aquele que traz o verdadeiro alívio. Nós vemos um exemplo no caso de Neemias, capítulo 1, quando Neemias era copeiro do rei, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezos. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus.
uma postura de uma pessoa que tem misericórdia pelas outras. Assim também nós devemos ter em nossa vida e em nossa comunidade Betesda, um lugar, uma casa de misericórdia. Muitas pessoas têm chegado com diversas dificuldades, diversos graus sociais, diversos graus de envolvimento com as coisas deste mundo. E nós, como Igreja do Senhor, nós precisamos entender que a casa de Deus é um lugar de misericórdia. É um lugar onde nós vamos passar por uma triagem, nós vamos ver quais são os graus de mais urgência que aquele doente tem, como se é feito num hospital. Muitos chegam aqui e já vão direto para uma UTI, passam por uma UTI e depois descem para o quarto e assim são tratados até receberem uma alta espiritual para também estarem cuidando de outras pessoas. E nesse processo todo, Deus vai cuidando, vai trazendo mais voluntários, e assim esse lugar que é a Igreja do Senhor, Betesda, a casa de misericórdia, ela vai tratando dessa multidão de enfermos, de cegos, de coxos, de paralíticos espirituais que precisam dos nossos cuidados. Que Deus possa dar para você esse entendimento. E se você está com alguma dessas enfermidades, a pergunta é: queres ser curado? Uma pergunta individual, uma pergunta pessoal, que significa que vai mexer também com a sua vontade. O Senhor, Ele pergunta, Ele não vai curando sem o seu consentimento. Neste dia, se você passa por essa enfermidade espiritual, aproveita, porque o Senhor Jesus está aqui e Ele é muito mais poderoso do que um anjo. E Ele pode curá-lo imediatamente, como nós lemos no texto. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Então, você não precisa passar por um processo. Imediatamente o Senhor pode operar na sua vida. Que Deus te abençoe. Senhor, abençoa as vidas que estão em sintonia conosco. Algumas delas com necessidade de cura física, outras com necessidade de cura sentimental, cura espiritual. E o Senhor é o médico dos médicos. Impõe as tuas mãos poderosas, curadoras, saradoras nesse instante. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.